Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando e começando mais um vídeo aqui para o canal Manda Pra Render. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho a minha biblioteca de materiais. Não ela completa, mas em especial uns materiais base que a gente criou, que facilita muito aí no dia a dia, na hora da gente criar todas as texturas das nossas cenas. Legal? Então, se vocês curtiram essa ideia, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, compartilha com quem possa interessar também. Vamos fazer o conhecimento chegar aí cada vez mais longe. Legal? Então bora lá, já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu abri aqui uma cena de um apartamento, inclusive eu já gravei um vídeo mostrando o passo a passo de iluminação desse apartamento. Eu vou deixar na descrição para caso você ainda não tenha assistido. Terminando esse vídeo, corre lá e assiste também, que tem bastante coisa legal nesse outro vídeo, certo? Então eu só separei aqui, deletei tudo que era de produção, deixei aqui só os elementos principais para facilitar a nossa visualização, mas o que importa mesmo, já vou trazer aqui para a nossa tela, é essa biblioteca aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a biblioteca que a gente nomeou ela como base PBR, que são vários materiais que vão facilitar muito aí no dia a dia, né? Na hora da gente criar uma textura de um tecido ou na hora de criar uma luz. Eu vou mostrar aqui rapidamente um a um para vocês e a minha sugestão é essa, você criar também aí na sua biblioteca alguns materiais bases, né, que eles vão servir de matriz para criar outros materiais. Então, muitas vezes a gente tem aí que representar, por exemplo, um tecido que o cliente manda e, sei lá, duas ou três cores diferentes de um tecido e no fim das contas a gente consegue aproveitar a mesma base, né, a gente pode usar aí a mesma base e só alterar a cor dele, certo? Então é isso que a gente foi criando ao longo dos anos aí, né, de trabalho e chegamos aqui nesses materiais como principais para a gente, aqui nessa biblioteca base que vai auxiliar a gente aí no nosso dia a dia. Então, vamos começar de cima para baixo aqui, vamos passar um a um realmente. Então aqui é o material de água, aqui não tem muito segredo, né, só o material base de água, já vai estar aqui com o absorption aplicado. Então isso aqui a gente vai realmente depender da cena, tem que fazer uma ediçãozinha, mas já tem aqui um noise no bump, né, para representar ali as ondulações. Esse material aqui não tem muito segredo, vamos para o próximo. Então aqui, esses próximos aqui, já vou separar alguns deles, o base camurça, o base couro, base fibra, e cadê o outro que também tem aqui? Base tapete e base tecido. Todos esses aqui eles vão ter a mesma ideia, vamos dizer assim, né? Eles vão ter a mesma construção aqui nos materiais. Então eu vou focar aqui só nesse de tecido, mas entendam que o que vai variar entre eles são mínimas coisas, né? No máximo é um displacement, por exemplo, aqui no de tapete a gente coloca aqui também, além do bump, um displacement, mas a base de construção dele é a mesma, né? Então vamos mostrar aqui, deixa eu até maximizar. Basicamente, galera, o que a gente criou aqui, a gente tem um fall-off para representar o tecido. Dentro desse fall-off a gente colocou um Corona Mix. Dentro desse Corona Mix a gente tem uma estampa de tecido, né? Aqui um material de tecido, deixa eu abrir para vocês. Olha só, com uma qualidade boa. Ele está um material sem repetição, né? Ele está seamless. E esse material aqui ele tem que ser ele é uma base genérica, vamos dizer assim, para a gente construir qualquer tecido que a gente quiser, que não tenha aí uma trama específica, né? Que não tenha algo diferente, certo? Então, feito isso, a gente aqui no Corona Mix, ele vai estar aqui no top, né, o tecido, e no bottom a gente coloca a cor, certo? Então aqui ele está com uma cor sólida cinza, mas vamos supor que o tecido seja vermelho. A gente vem aqui e já chegou no resultado de um tecido vermelho. E é dessa forma que a gente faz um material bem rápido de tecido, tá vendo, pessoal? A gente altera só a cor. Então chegou lá a referência do cliente, putz, preciso criar um tecido para o sofá. Eu pego daqui, jogo para cá, vejo que cor que é, coloco aqui e está feito o material, certo? Claro que a gente vai depois fazer lá os ajustes finos, né, na hora de aplicar na cena e fazer o render, mas basicamente o material está todo construído, certo? E além aqui do Corona Mix com fall-off no diffuse, a gente tem aqui também um Corona Normal Bump, certo? Com o Normal, e aqui no Additional Bump a gente colocou o mesmo mapa de tecido que a gente usou aqui no diffuse, certo? Então esse aqui é um material base de tecido que a gente usa. E aquilo que eu estava falando, né? Ele vai funcionar da mesma forma aqui para um material de couro. A diferença é que ao invés de ser aqui uma estampa de tecido, a gente buscou aqui uma estampa de couro, tá vendo? E aí da mesma forma a gente vem aqui e altera a cor dele.
Então, é um couro caramelo, ok, é um couro preto, só deixar preto aqui, ó, escurecer bem, tá feito aqui também. E a mesma construção, Corona Mix, com o mapa aplicado aqui no top e o Corona Color aqui no bottom. E da mesma forma, a gente fez aqui também um Corona Normal Bump com um Normal aplicado aqui no canal de Normal e um Additional Bump, que é o próprio mapa lá do couro. A diferença aqui no couro é que a gente colocou também o que? Um reflexo, né, no material. Então, como que a gente fez? Utilizando o mesmo mapa lá que a gente usou no Diffuse. A gente coloca aqui só um Color Correction para ter um controle um pouco melhor, né, para ele ficar um pouquinho menos contrastado. E aplicamos aqui no canal de Glossiness, de reflexo, certo? Aqui a gente está com 100%, mas dependendo da cena eu posso, por exemplo, colocar aqui 50%, 60% e trabalhar aqui também, ó. Então vamos supor que eu coloque aqui 0,6 e deixe aqui em 50%, significa que ele vai pegar 50% o que está aqui nesse mapa e os outros 50% vai ser esse valor aqui de 0,6. É comum eu fazer esse mix, né? Trabalhar sempre com uma porcentagem aqui nesse valor e equalizar com o valor de glossiness aqui. Então, se eu quiser ele mais reflexivo, por exemplo, eu deixo aqui em 1 e jogo aqui uns 50, 70 ou 75 e dessa forma, ó, a gente pode verificar aqui que ele vai ficando cada vez mais ou menos espelhado, né? Se eu jogar aqui 0,5, ó, como ele vai deixar bem mais difuso, né, o reflexo. É dessa forma que a gente ajusta isso daí, tá? Então, temos aqui material de tecido, material de couro. A diferença lá no material de tapete, vamos achar ele aqui, ó, é que também, além de ter aplicado aqui esse mesmo formato no Diffuse, a gente coloca um bump e um displacement. E aqui a gente usou um mapa procedural de celular, certo? Dessa forma a gente não tem repetição, né? A gente vai conseguir fazer o displacement ficar bem bacana lá no nosso render. E aqui, ó, já está com valor de 1 e menos 0,5 os valores aqui do displacement. Então, pô, o cliente mandou lá uma estampa de tecido, de tapete, que era essa estampa aqui, ok. Vamos fazer um outro tapete de outro apartamento que quer essa estampa aqui, por exemplo. A gente só substitui o mapa e toda a construção do material continua sendo a mesma e vai funcionar da mesma forma, certo? Bom, acho que relacionado a tecidos, tapete e couro, é mais ou menos isso. Deixa eu limpar aqui a nossa viewport e vou pegar aqui os próximos, vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é legal, ó. A gente criou aqui 2 materiais de base para folhas. Olha só, deixa eu até carregar aqui que ele perdeu. Vamos pegar aqui, por exemplo, achar aqui um mapa de folha. Deixa eu só carregar. Pode ser, por exemplo, esse aqui, ó. Ok. Então vamos lá, qual que é a construção do material de folha? Eu até vou mostrar já ele aqui no de baixo, ó, vou usar o mesmo mapa, porque aqui tem um adicional nele que é o Corona Multimap. Então vamos lá, vou mostrar primeiro aqui embaixo mesmo. Esse aqui ele é a mesma coisa, mas o de baixo está mais avançado, então vamos nele. Basicamente, pessoal, um bitmap, que vai ser a única informação que a gente vai substituir quando a gente estiver fazendo outras texturas, certo? Vindo dele, a gente aplicou aqui um Corona Multimap, certo? E aqui para quê? Para fazer uma variação da tonalidade e da exposição aqui, né? Então, aqui se a gente colocar, sei lá, já está em 4 e 3, acho que está ok. Para fazer essa variação, ela vai variar tanto na tonalidade do verde, como na exposição, mais escuro, mais claro. E aqui, ó, vou até fazer diferente aqui para poder mostrar um pouquinho melhor, que senão eu não vou conseguir explicar. Vamos dizer que a gente tem aqui 3 ou 4 folhas diferentes. Agora aqui eu vou colocar 3 e aí vai ficar fácil da gente perceber. Então olha só, aqui o valor do gama, se tiver 1, ele não vai variar nada. Agora se eu coloco 3, 4, repara que ele está fazendo uma variação aqui nas cores, ó. E para a gente fazer uma textura de vegetação, isso é importante, né? Porque as folhas vão ter realmente sempre uma variaçãozinha de tons entre uma e outra, né? E aqui no rio a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Ela vai deixar uma mais amarelada, mais avermelhada. Se eu forçar bastante aqui vai dar para perceber melhor, ó, a diferença entre elas, tá vendo? Então aqui são valores sutis, né? Que a gente vai deixar. Então, por exemplo, 4 e aqui 3 no gama, ó.
Acho que já dá uma variação legal, até ficou demais, talvez aqui 2. Agora aqui ficou legal. E só que eu queria explicar melhor é o seguinte, ó, aqui não precisa, se a gente estiver aplicando o mesmo mapa nos 3 canais, não precisa criar aqui 3. Basta a gente deixar em um, que ele vai funcionar da mesma forma. Essa variação aqui, ó, apesar de a gente não enxergar ela aqui, ela vai estar sendo aplicada nesse bitmap, certo? Então, se você tiver um material onde você quer só variar a tonalidade, basta você fazer dessa forma. Agora, se você tem uma outra folha que ela tem ali, por exemplo, um queimadinho na ponta, ou que ela tenha, sei lá, um desenho diferente aqui dos veios, aí sim faz sentido você criar aqui vários canais e ir aplicando um mapa em cada uma delas, certo? Então, continuando aqui, temos o Corona Multimap. Por cima dele aqui colocamos um Color Correction para a gente ter um controle de saturação e também de exposição. Se a gente achar que está muito escuro, muito claro, a gente consegue controlar aqui de uma forma bem objetiva também, bem rápida, certo? Isso no Diffuse. E aí, o que mais que precisa ter numa folha? Ela precisa ter basicamente um reflexo, uma translucência e um bump, né? Então, ó, até aqui eu vou até fazer mais uma coisinha aqui que não estava feita. Ó. Vou duplicar esse Color Correction e vou jogar ele no reflexo. Deixar aquele preto e branco para facilitar a nossa visualização. Então, ó, sempre a partir do mesmo material, a gente cria o Diffuse. A gente vai criar aqui o canal de reflexo. Então, ó, deixa eu deixar um pouquinho maior. Se eu pegar aqui e forçar esse valor, ó, você vai ver que ela vai ficar cada vez mais brilhante, certo? Olha só. Acho que agora aqui ficou legal. A gente pode talvez tirar um pouquinho de contraste dela, vamos ver. Olha só, agora ficou bom. E aqui na translucência, a mesma coisa, um Color Correction aplicado. E aqui eu gosto sempre de trazer um pouquinho para o amarelo, certo? Então eu gosto sempre de puxar um pouquinho mais para o amarelo, porque aqui é onde a luz do sol, né, vai passar ali pela folhagem e vai trazer essa tonalidade. Então eu gosto sempre de trazer um pouquinho mais de saturação também. É basicamente isso que eu faço aqui na translucência. E vou deixar aqui o valor de 0,2, 0,3, algo assim. E por último, um Corona Bump, certo? Da mesma forma, o mesmo mapa que está aplicado nos demais canais, a gente vai aplicar aqui no Bump, como Corona Bump. Aqui a gente pode deixar em 1 mesmo, dificilmente eu vou mudar esse valor, mas vai da configuração aí do seu render na hora que você estiver fazendo os testes. Se você achar necessário alterar, nessa hora você vai lá e faz os ajustes, certo? Então, esse aqui é um material base para qualquer folha de vegetação que você tiver, vai funcionar super bem. Então, basicamente, ó, se eu ver aqui, vamos achar aqui alguma outra textura de folha, sei lá, pode ser essa aqui, por exemplo. Ela vai funcionar exatamente da mesma forma. Claro que a gente vai precisar fazer um ajuste ou outro, por exemplo, aqui talvez tenha ficado um pouquinho forçado, eu posso diminuir um pouquinho, para ele não ficar tão espelhado o reflexo da folha, certo? Olha só. Mas automaticamente já resolveu aqui a translucência, já resolveu o bump, e é um material que vai funcionar muito bem, por isso que a gente mantém ele aqui também na nossa biblioteca de materiais base, certo? Temos aqui, ó, um base seixo, que é para os empreendimentos que a gente faz, tem muita área de pedrisco, né, de seixo, e aqui também a gente criou já um materialzinho preparado, com displacement, com bump, que segue a mesma linha de raciocínio, tá? E aqui basicamente a gente vai alterar a cor, né? Então, se é um seixo bege, a gente vem aqui, joga uma corzinha nele, ó, automaticamente ele já vai ficar com a tonalidade que a gente precisa. Normalmente os seixos que a gente aplica, eles são ou nessa corzinha mais bege mesmo, né? Ou numa cor mais clarinha branca ou preto. São essas 3 cores que a gente costuma aplicar nos empreendimentos. E aqui também dessa forma a gente já criou esse materialzinho base. Só um detalhe, assim, esse material ele vai funcionar a longas distâncias, certo? Se a gente estiver falando aí de uma imagem que está com a área de seixo bem próxima da câmera, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar um forest, né? Vai aplicar ali um forest de pedrisco, vai ficar bem melhor e vai funcionar bem melhor quando a gente estiver falando realmente de distâncias curtas, né? Quando a gente estiver perto da câmera. Agora, para imagens de longe, né? Imagem de voo, de pássaro, coisas do gênero, isso aqui vai funcionar muito bem e vai ficar bem mais leve, certo? Então vamos lá, continuando aqui, a gente já falou da base de tapete, base de tecido. Eu já vou pegar aqui esse do background. Deixa eu só falar aqui rapidamente sobre esses 2 materiais aqui de Corona O. Deixa eu arrastar ele para cá.
Eu chamei um de Corona O elemento e o outro de Corona O piso. Por quê? Esse Corona O elemento é o que a gente vai aplicar lá no nosso Render Element. Para fazer o occlusion das cenas, né? A gente tem aqui ó, o CTEX Map, certo? E é aqui que eu vou aplicar esse Corona O. Tá vendo que ele já está até aqui aplicado? Ó? Então, para já facilitar, né, quando você pega uma cena que ainda não está com o Render Element aplicado, você normalmente vai adicionar ele aqui, né, aqui no Edge, vem aqui, CTEX Map, adicionou, ele vai aparecer aqui, e ao invés de eu ter que clicar aqui, aqui vai estar vazio, né, então eu vou ter que clicar aqui, vou ter que procurar aqui o material. Ao invés de eu fazer isso aqui do zero, né, é mais fácil fazer o quê? Eu já deixei pronto ali, então eu teria que vir aqui, ó, mapa, Corona O, tive que dar ali 3, 4 cliques. Se eu tenho o material aqui, feito, já prontinho na biblioteca, o que eu faço? Eu pego aqui, arrasto e está feito, certo? Então facilita também, a gente acaba ganhando um tempinho aí. Por esse motivo que eu já deixei esse material aqui também. E a configuração dele eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Ó. Eu nunca deixo um preto total aqui na cor de oclusão. Eu deixo sempre um tomzinho de cinza como esse. Aqui na outra cor vai ficar branco sempre. E distância eu costumo usar 10 centímetros, tá? Você pode usar 10, 15, 20, aí realmente vai do que você considerar que vai ficar melhor aí. Eu considero que essa distância aqui de 10 é o ideal para a gente fazer a marcação ali das sombras, né? Dos encontros e as sombras de contato da nossa cena, certo? E esse outro material aqui também de Corona O, que eu chamei de Corona O piso, é porque eu vou aplicar sempre nos materiais de piso, que vão ser ali uma cerâmica, um porcelanato ou um ripado de madeira, coisas do tipo, ó, por exemplo, esse piso aqui, ó, deixa eu isolar. Por exemplo, esse piso aqui, ó, ele foi feito com o Floor Generator e para fazer a marcação dos rejuntes deles aparecer melhor, a gente sempre vai colocar ali um Corona O. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso e já vou aproveitar também e mostrar o material de piso base, ó, que é esse aqui, ó. Vou trazer para cá, certo? Então ele está com o nome aqui de piso Floor Base padrão, porque é basicamente um material que a gente vai aplicar para todo o material, para todo o objeto que a gente criou com o Floor Generator, certo? E vamos lá, vamos destrinchar aqui a construção desse material. Basicamente, lá na ponta, um bitmap, certo? Uma imagem, aqui no caso está esse mármore, né? Mas poderia ser um piso de madeira, poderia ser um granito, poderia ser uma cerâmica, qualquer material realmente que seja com essa configuração aqui do Floor Generator, certo? Aplicamos aqui na sequência um Color Correction para fazer os ajustes de cor e talvez diminuir um pouquinho aqui o contraste ou coisa do tipo. Vou até diminuir aqui para ficar melhor a nossa visualização. Ó. Então, já tem aqui também o Color Correction aplicado. Depois do Color Correction, a gente vem aqui para o Corona Multimap, que é exatamente a mesma explicação da que eu dei quando a gente estava falando lá da folha, tá? Aqui também só tem um elemento. Porque esse mapa aqui ele vai variar, vai ser sempre esse mapa que ele vai usar para variar. Então aqui a gente está mudando pouca coisa só do gama. Esse rio aqui para pisos eu costumo não mexer realmente, porque senão ele acaba gerando ali uma diferença de cor, né, que muitas vezes não é o desejado, né? A gente quer que ele tenha ali uma leve variação, bem mínima mesmo, tá? Tem até que tomar bastante cuidado com isso aqui para ele não ficar uma variação exagerada. Vamos aplicar ele aqui no nosso objeto e eu vou inclusive ligar aqui o interativo para a gente ver na prática o que está acontecendo. Vamos lá, vou deixar renderizar aqui rapidinho e já vou dar uma hide nas luzes para iluminar melhor aqui ele. Beleza, deixa eu trazer aqui na minha outra tela para não atrapalhar. Então olha só, vou até tirar esse Material by Element aqui porque não vai ser necessário. Vamos deixar aqui basicamente uma linha e o Floor aplicado, mais nada, galera. Vou aproximar aqui para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. Acho que agora vai ficar legal. Ok, então olha só, está aqui o material aplicado. Vou mostrar mais uma vez aqui a construção dele, ó. A gente tinha parado aqui, né, no Corona Multimap. Aqui, vou deixar sempre por Mesh Element, certo? Dessa forma, ele já vai considerar cada placa um elemento diferente e vai aplicar essa variação de forma randômica, sem precisar realmente aplicar aqui um Material by Element, nada disso. Deixa sempre aqui em Mesh Element que não vai ter erro, certo?
Então, depois do Corona Multimap, a gente vem aqui e aplica um Corona UVW Randomizer. Esse modificador aqui, ele vai fazer o mapa correr tanto no eixo X como no eixo Y, tá vendo? Aqui no U offset e no V offset. E também nesse caso, eu estou mandando ele rotacionar 360 graus, certo? E aqui na frente no step, ó, eu posso dizer, por exemplo, aqui eu posso dizer em quantos graus eu quero que ele rotacione. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 90 graus. Então, ele vai rodar, ele vai girar 100%, né, no seu eixo e vai aplicar aqui nas nossas placas de piso a cada 90 graus. Certo? Então aqui a gente consegue verificar que ele vai ter tanto nesse sentido vertical, como nesse sentido aqui horizontal, certo? Se você quiser que ele não varie nessa questão do sentido, ó, a gente pode vir aqui e colocar a cada 180 graus, certo? Aí ele vai continuar variando, só que ele vai manter sempre um alinhamento só, que eu acho que para esse tipo de piso aqui faz até mais sentido, tá vendo? Ó? Que é o material de mármore, né? Normalmente ele vai estar sempre no mesmo alinhamento, certo? Aqui, ó, vamos só alterar os valores do nosso multimap para você perceber ali na prática a alteração. Ó. Então aqui, ó, o gama está 0,25, né? Vamos colocar 5 aqui, ó, ou até 10 para a gente conseguir perceber bem. Olha só como agora a gente consegue perceber essa variação. O que eu deixo claro assim, essa variação tem que ser mínima, tá, galera? Tem que ser bem sutil realmente, porque se eu mando com uma variação um pouco exagerada, ao invés de ser algo positivo, o que vai acontecer? O cliente vai reclamar. Se eu mandar assim para ele, ele vai falar, olha, as placas estão com cores diferentes, estão manchadas ou coisa do tipo. Então, tem que ser bem sutil mesmo para trazer ali um ar de realismo, né? Mas que não seja tão perceptível, que não chegue a incomodar os olhos, certo? Ó, por exemplo, isso aqui, ó, tá em valor 1 e a gente sente aqui uma leve variação entre elas. Eu acho que aqui ficou o ideal. Legal? Então, voltando aqui mais uma vez, falamos já do multimap, o VW Randomizer também já falamos, só complementando aqui, ó, deixar também como Mesh Element, pelo mesmo motivo lá do multimap, ele vai considerar cada placa um elemento e vai variar entre elas, certo? Aqui quando eu coloco de 0 até 1, significa que ele vai correr 100%, tanto na vertical como na horizontal. Agora aqui uma observação é assim, esses mapas precisam ser seamless, tá? Eles não podem ter a repetição ou aquela junção nas extremidades, senão vai acontecer o que? Vai no meio da placa aqui, ó, a gente vai perceber a junção do mapa, certo? Então tem que ser sempre textura seamless para funcionar isso aqui. Se a textura não for seamless, o que você pode fazer? Você vai você pode não mexer nesses valores, né, que eu acho que é até o mais indicado, e mexer só aqui na rotação, certo? Mas de qualquer forma, sempre que possível, utilizar as texturas sem repetição, porque elas dão uma possibilidade de você preencher áreas muito maiores, né? Principalmente para pisos como esse, sem gerar nenhum tipo de repetição, certo? Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui para a gente ver. Ó. E agora, para finalizar aqui no nosso canal de Diffuse, por último, o Corona O. Tá? E aqui é o Corona O, é aquele Corona O que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, que está como Corona O piso. Ó. Ele é exatamente ele que está aplicado aqui, certo? E eu já vou mostrar como que a gente construiu ele. De forma bem simples também, a gente vai colocar no canal de baixo aqui a textura do piso, certo? Que a gente construiu até agora. E no canal de cima, ó, a gente coloca normalmente uma cor preta. Você poderia fazer o que também? Ó? Pegar aqui, jogar talvez um color correction aqui. Deixa eu tirar aqui, ó, e arrastar para cá. Você poderia também, aliás, aqui, e jogar ele aqui em cima, ó. E você vir aqui e diminuir bastante esse valor, ó, deixar, sei lá, 20, e ficar bem escurinho, tá vendo? Assim ele também vai funcionar e a diferença é que ele vai continuar com a texturinha aplicada no piso. Mas na prática, pela distância, é praticamente impossível perceber essa textura, né? Então a gente acaba colocando a gente acaba colocando sem nada e só uma corzinha preta aqui mesmo, certo? Aqui na distância, 0,3, 0,5 são valores que eu gosto de deixar. E o que ele vai fazer, né? Antes de mais nada, ele vai fazer a marcação dos rejuntes ficarem mais evidentes. Olha só. Então, deixa eu aproximar bem, ó. Eu vou deixar com, ó, aqui ficou legal, ó, bem pertinho o rejunte. Então, repara que aqui ele está com o coronal aplicado, certo? Vamos até duplicar ele aqui, ó, para a gente conseguir visualizar ele sem o rejunte.
Aqui está com o Corona O. Agora vamos dizer que a gente tem aplicado sem o Corona O, direto o material no diffuse. Olha o que aconteceu. Praticamente a gente não consegue ver o rejunte. Tá vendo a diferença? Ó? E isso aqui é um comentário também que a gente recebe muito dos clientes, né? Ah, não estamos vendo a marcação do rejunte. Então a gente tem que deixar essa marcação perceptível e ao mesmo tempo ela tem que ser sutil, né? Não pode ser algo muito agressivo, tem que ficar natural. E esse Corona O vai ajudar muito a gente a chegar no melhor resultado, certo? Então aqui, ó, você pode controlar esse raio, se eu aumentar aqui um pouquinho essa distância, colocar 2, ó, você vai reparar como ele vai espalhar mais, ó. Ó como ele já espalhou mais. Aqui não é o caso, né? Acho que não tem que espalhar tanto. Acho que 0,5 realmente ficou um valor consideravelmente bom, certo? E aqui para finalizar, o mesmo mapa que a gente aplicou aqui com o Corona Multimap, a gente traz aqui um Color Correction e joga ele no Glossiness e no Bump, certo? E também aqui você pode controlar, né? Deixar ele um pouquinho menos contrastado, mais contrastado, para controlar ali como que a gente quer que fique o nosso reflexo do material, certo? Esse reflexo aqui, ó, vamos ver aqui no canal de reflexo, tá vendo, ó? Vou colocar aqui na câmera e vai ficar melhor para a gente visualizar. Então, tanto o bump como o reflexo a gente controla com esse mapa aqui, mais uma vez, com ele aplicado aqui com Color Correction, certo? Esse é o material base de piso. Então, vamos parar aqui rapidinho, ó, só para a gente finalizar então. Quais são os outros materiais que eu gosto de deixar aqui nessa biblioteca, pessoal? Todos esses HDRs aqui, ó, eu vou arrastar todos eles e rapidamente eu vou mostrar o que é cada um deles. Vamos lá, que deu uma travadinha. Voltou. Então, de reflexo, Sunset. Então, basicamente, eu já deixei aqui os 3 HDRs que eu mais uso, certo? Para fazer uma iluminação diurna, para fazer uma iluminação fim de tarde e para fazer uma iluminação noturna. Para facilitar também, né? Senão a gente tem que ficar criando lá, toda vez que for criar uma cena, carregar, entrar na biblioteca, procurar lá a pasta da HDR. Tá aqui, prontinho, já deixei ele pronto, trago aqui, já carrego lá no nosso environment. E isso facilita também, faz a gente ganhar aí tempo no nosso dia a dia. E por último, eu criei um outro HDR que está aqui, que ele está com o nome de reflexo. Porque muitas vezes, quando eu estou iluminando a cena com o Corona Sky, por exemplo, essa cena aqui, é provável que eu tenha feito isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, aqui eu não tinha feito, mas eu iluminei a cena com o Corona Sky. Vamos trazer ele aqui, ó. E muitas vezes, quando a gente está renderizando, a gente percebe que os reflexos ficam muito estourados com o Corona Sky. E de novo, né, a gente tem que tomar cuidado, porque se o cliente recebe uma cena com os reflexos muito exagerados, ele vai reclamar porque vai alterar a cor, o gradil aqui às vezes ele pode pegar um reflexo muito estourado e descaracterizar a cor dele. Então eu criei aqui esse HDR porque eu vou jogar ele no override do reflexo, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou ativar o override e vou jogar ele aqui no canal de reflexo. E dessa forma eu consigo controlar a intensidade de forma separada do HDR, do nosso Corona Sky, certo? Posso colocar aqui 10, 5, enfim. E também tem uma vantagem que eu considero, né, que o HDR ele vai ter aqui umas nuances de reflexo, né, diferente do Corona Sky, que ele vai ser uma coisa um pouco mais, ele vai ter um degradezinho, mas ele vai ser homogêneo, né? Então aqui no nosso HDR eu consigo ter aqui umas nuances de reflexo que muitas vezes vai fazer diferença. Se a gente estiver falando ali, por exemplo, de um cromado ou de um material mais reflexivo, essa variação vai trazer ali um realismo maior para o material, certo? Então, por esse motivo que eu já criei todos eles aqui, inclusive esse HDR de reflexo. E para finalizar, eu já tenho aqui um Corona Sky, que é o mesmo Corona Sky padrão, só que eu joguei aqui nele um Color Correction, porque muitas vezes eu gosto de trabalhar aqui utilizando o Corona Sky, só que eu gosto de tirar um pouquinho a saturação dele. Se eu quero fazer uma iluminação um pouco mais fria, né, se eu acho que está azulando demais, descaracterizando demais as cores dos acabamentos, eu venho e já jogo esse Color Correction, e aí eu vou fazer isso aqui, né, vou trabalhar, lá no nosso environment. Deixa eu trazer ele para cá. E ao invés de jogar aqui um Corona Sky direto, eu pego e jogo um Color Correction por cima dele, certo? E aí a gente vai ter ali a nossa cena
Vamos fazer aqui um testezinho rápido também para vocês poderem ver, ó. Então, se eu não tiver se eu tiver sem alterar aqui a saturação, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até esconder as luzes aqui para ficar mais perceptível isso, ó. Então a gente tem aqui a nossa cena, tá com 6.500 que é o padrão, white balance, e a gente tem aqui um certo azulado do forro, percebe, ó? Então, quando eu coloco aqui um color correction, eu tenho esse controle. Eu tiro aqui um pouquinho a saturação, ó, e esse azulado ele vai saindo da nossa cena, vai alterando menos e descaracterizando menos as cores dos acabamentos, certo? Então eu já criei, deixei ele prontinho aqui também, para facilitar em situações como essa. Para finalizar, a gente tem aqui alguns canais que eu já criei, né? Então eu já criei aqui um color correction, já deixei criado aqui um mix, um fall off e um próprio bitmap. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes é mais rápido eu só pegar daqui e arrastar do que, por exemplo, clicar com o botão direito. Então, clico com o botão direito, Maps, General, Bitmap ou Corona Bitmap. Tá vendo? São 4 ou 5 cliques que eu tenho que dar, sendo que aqui eu tenho ele prontinho aqui, arrasto para a cena e só venho aqui e já altero o mapa que eu quero. E isso facilita também. Então, qual que é a ideia dessa biblioteca de materiais base? É fazer a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Não tem nada avançado aqui, nada complexo. São tudo materiais base simples, né? Mas que no dia a dia a gente usa muito. Então, por que não já deixar prontos eles aqui, né? Ou semi-prontos, de forma que faça eu ganhar tempo na hora de estar aí iluminando uma cena, texturizando uma cena no nosso dia a dia, certo? Para finalizar, eu não falei desses materiais aqui, ó, mas eu também tenho aqui já 2 materiais. Um com Corona Light Material prontinho aqui já, com a cor, basicamente a cor que eu uso em todas as cenas, né? Aqui uma cor mais âmbar. E aqui uma luz que a gente criou também com um Self Illumination e um Fall Off, normalmente para fazer, por exemplo, ó, acho que nessa cena mesmo tinha uma luminária, que ela tinha um globo, deixa eu ver se ela está aqui na cena. Essa aqui, ó. Tá vendo? É uma luminária que ela tem um globo redondo aqui de luz. Então, quando a gente usa esse materialzinho aqui, ele vai dar aquela bordinha mais escurecida, né? Vai deixar a forma ali da luminária um pouco mais marcada, certo? Então, também já deixei pronto aqui esses 2 materiais. Então, é basicamente isso. Por último, ó, nosso background. Esse aqui também, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, né? Muitas vezes eu resolvo o background da cena colocando aqui um plane, ou um arco, ou um box mesmo, com um Corona Light Material aplicado de background. E aqui eu já deixei ele prontinho também, porque esse aqui é um que eu uso direto, né? Essa imagem aqui eu uso bastante nas nossas cenas, então já deixei ele prontinho aqui. Se eu quiser colocar um background, basta eu criar ali o box aqui no fundo, né? Então, como se estivesse criando aqui, apliquei o material, vou acertar as proporções dele, obviamente, e está feito. Acertar a linha do horizonte, né? Tudo aquilo que vocês já viram também em outros vídeos eu mostrando, e já está feito ali o material também, facilita, eu não preciso ficar criando ele do zero toda vez que eu quiser colocar um background na cena. Legal? Então é isso, pessoal, essa minha biblioteca base, ela foi feita realmente para isso, para facilitar, né, para nos dar agilidade. Todo mundo aqui no estúdio utiliza, né, e também para ter aí um padrão, né. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando um empreendimento que tem várias pessoas fazendo imagens de ambientes diferentes, né. Muitas vezes uma pessoa já cria o material utilizando essa base aqui, ou fala, estou usando a base cor da biblioteca, aí a pessoa já vai aplicar exatamente o mesmo material, não vai correr risco de ficar diferente, nada disso. Então é nesse sentido também que a gente tem aqui padronizado esses materiais. Isso aqui foi só a biblioteca base, tá? Um outro vídeo vou gravar um outro vídeo aqui e mostrar melhor toda a biblioteca que a gente tem, ó, com uma quantidade aqui bem grande de materiais. Também materiais que a gente usa no nosso dia a dia praticamente em todos os projetos, né? Então, conforme a gente foi sentindo a necessidade, a gente foi criando esses materiais e criando a biblioteca. Legal? Mas isso fica para outro vídeo. Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje, galera. Se você tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão também, deixa nos comentários, eu vou ler todos eles e vou responder o mais breve possível. Legal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, um grande abraço e manda para render.